Eu comecei, a minha organização ainda morava em Guadalupe, é uma parte do subúrbio carioca. Então a primeira vez que eu fui no centro do Rio de Janeiro foi quando eu passei na faculdade. Então eu não conhecia sobre aqui. Então quando Elas Existem começou, a maioria das pessoas moravam ou na Zona Sul ou moravam para cá. Então a primeira dificuldade foi entender contexto social. Em 2019 a gente conseguiu o nosso primeiro aporte e aí a gente conseguiu construir um projeto de remissão de pena pela leitura dentro das unidades prisionais e um outro projeto para trabalhar com mulheres que saíam da prisão. Elas tinham como sua maior fonte de renda o trabalho autônomo, um trabalho de rua, um trabalho de base, o qual a pandemia cortou. Então, redesenhei a elas para não entrar dentro do presídio, mas estar dentro das favelas. Eu recebi um grant e eu ganhei um dinheiro para ir para Paris e eu troquei Paris pelo Acre, porque em 2015, naquele primeiro relatório sobre mulheres dentro do sistema prisional, ele foi pesquisado em 2014 e publicado em 2015. E nessa publicação, 100% das mulheres encarceradas no Acre eram negras. E eu fui uma das únicas pessoas no Brasil discutindo sobre isso. Então, de 2016 até 2020, todos os espaços que eu ia, eu falava, o Acre existe. E eu tava falando porque ninguém tá falando. Então esse Rir Demais me permitiu entrar dentro do sistema, levar pessoas para dentro do sistema e construir o primeiro congresso internacional da Elas Existem dentro do sistema prisional lá no Acre. Então quando o presidente Lula, lá em Nova York, na Climate Week, determina que o Brasil vai cumprir uma ODS, vai surgir uma ODS 18 para falar sobre igualdade racial, para falar de racismo, a Elas Existem fala, opa, qual o melhor lugar para falar que senão dentro do presídio? E aí eu não estou falando numa perspectiva só de que as pessoas estão sendo presas, mas que essas pessoas presas, elas vão sair. E essas pessoas, quando saem, elas precisam de trabalho. Mas para além de trabalho, essas pessoas precisam de amigos, essas pessoas precisam de acolhimento, essas pessoas precisam de oportunidades e principalmente ferramentas. Ferramentas para que elas acreditem que não é só aquilo, que aquilo é um momento e que não é para todos sempre. O meu objetivo de vida para os próximos 6 anos é fazer com que a Elas Existem chegue em todos os lugares, nos 23 estados do Brasil e para além do Brasil, em vários outros estados. Então, assim, tanto na América do Norte, na Europa. Uma das frases principais da Elas Existem é: não serei livre enquanto outra mulher for prisioneira, ainda que as algemas delas sejam diferentes das minhas. Então, assim, enquanto eu não puder fazer tudo o que eu quero fazer, ainda assim eu continuo acorrentada. Então, é a forma que a gente tem, dia após dia, de quebrar as amarras, as nossas e as delas.